Começar, uma jovem de 17 anos procura a unidade básica de saúde com quadro de dor torácica posterolateral à direita iniciada há 2 meses. Então, como vocês já podem ver pelo título aí da questão, a gente sabe que é um jovem, né, de 19 anos com derrame pleural. E aí o primeiro ponto que eu gostaria que vocês memorizassem, que é um CCQ, é um conteúdo-chave para a questão sobre derrame pleural, é que qualquer paciente aqui em questões de residência médica do Brasil, jovem, com derrame pleural e sem sinais claros de pneumonia, o diagnóstico mais comum, o diagnóstico que vocês vão tentar excluir ou diagnosticar é a tuberculose. É importante a gente dizer, nesse caso, o paciente não está com sinais claros de tuberculose pulmonar, né? De doença de tuberculose comum. A banca fala que ele refere tosse seca e prostração, não cita febre, não cita sinais clínicos claros de tuberculose, mas é importante dizer que é possível um paciente ter tuberculose pleural sem ter sintomas de tuberculose pulmonar. E aí a gente está vendo aqui que a radiografia de tórax mostrou o derrame pleural em hemitórax direito, um derrame pleural moderado, sem outras alterações. Então a gente também não tem alterações da tuberculose, não tem alterações de uma possível pneumonia e nem tem alterações de outras possíveis doenças pulmonares que podem causar o derrame pleural, como, por exemplo, o câncer de pulmão. Então, a gente não teve aí dados claros do enunciado. De qualquer jeito, a banca disse que foi realizada uma biópsia pleural seguida de toracocentese diagnóstica. Mais um CCQ sobre derrame pleural, que o principal ponto inicial da toracocentese diagnóstica é você chegar à conclusão se é um derrame transudativo ou é um derrame exudativo. Isso aí é basicamente uma informação que vai te direcionar para um caminho ou para outro. Se for um derrame transudativo, que é aquele derrame que é relacionado a um excesso de pressão ali nos vasos sanguíneos, então existe um excesso de pressão e por isso o plasma vaza para fora dos vasos sanguíneos e entra na cavidade pleural, formando derrame pleural. Nesse caso, as principais causas são insuficiência cardíaca, a síndrome nefrótica, a cirrose hepática também pode causar. Então são essas causas relacionadas à hipervolemia principalmente, ou à hipervolemia naquele segmento, uma pressão elevada nos vasos sanguíneos ali da pleura. Por outro lado, os derrames exudativos são os derrames relacionados especialmente à inflamação. Então, diversas causas infecciosas podem dar inflamação, como a pneumonia, como a tuberculose, e outras causas importantes também, como o câncer de pulmão. E aí existem critérios, são os famosos critérios de Light. Eu não vou me aprofundar neles agora, mas basicamente um derrame pleural exudativo é um derrame que tem pelo menos mais da metade da concentração de proteína do que relacionado ao sangue. Então, se for uma relação proteína no derrame com proteína no sangue, tem que ser acima de 0,5 e essa relação também pode ser do LDH, nesse caso tem que ser superior a 0,6. Então a gente vê que no caso do derrame exudativo, a concentração de proteína no derrame pleural é maior do que no caso do transudativo, em que vai ser no máximo metade da concentração de proteína sérica, né? O resultado é uma pleurite crônica inespecífica com alguns granulomas sem observar micro-organismos. Não é obrigatório a gente identificar o Mycobacterium tuberculosis, seja na toracocentese, seja na biópsia. É comum que isso seja observado, mas em grande porcentagem dos casos a gente não vai ter o diagnóstico exato com a identificação do bacilo, da micobactéria, que é o agente etiológico da tuberculose. E aí o granuloma é uma característica da tuberculose, a gente sabe que mas existem outras causas de granuloma também, e granulomas que podem aparecer ali na análise histopatológica da biópsia pleural. Uma informação importante que a banca também não citou é se esse granuloma é caseoso ou não caseoso. Não sei se vocês lembram das aulas de patologia, mas o granuloma caseoso é aquele granuloma necrótico que necrosa e tem esse aspecto caseoso que é típico da tuberculose e também pode aparecer em outras doenças, especialmente em micoses sistêmicas, por exemplo, como a paracoco, o paracoccidioidomicose. Então, o paracoco também pode causar granuloma caseoso. Nesse caso, a banca não especificou se é caseoso ou não caseoso. Se for não caseoso, existem outras doenças, por exemplo, a sarcoidose
também pode ser causa de derrame pleural com granulomas. Então a gente não tem como chegar ao diagnóstico definitivo só com as informações da questão, e aí a gente vai ter que olhar para as opções. A letra A principal hipótese diagnóstica é neoplasia primária de pulmão. Será que é a principal hipótese? Paciente de 19 anos, nesse caso a banca também não citou se é tabagista, se tem uma história familiar importante de câncer de pulmão, mas de qualquer jeito a gente sabe que é raro um câncer de pulmão aos 19 anos. Além disso, a radiografia de tórax, que não mostra nenhuma lesão pulmonar, então não mostra sinais de neoplasia pulmonar na radiografia de tórax. E por fim também a biópsia da pleura não mostrou nada relacionado à neoplasia, mostrou granulomas, então realmente a letra A não seria a melhor opção. E aí, partindo para a letra B, fala que espera-se encontrar um exudato na toracocentese. Para quem prestou atenção no que eu falei ali no início sobre as diferenças do derrame pleural exudativo para o transudativo, já dá para a gente perceber que muito provavelmente, realmente, será um exudato na toracocentese, porque seja tuberculose, seja uma micose sistêmica ou até mesmo a sarcoidose, todas essas causas são causas de derrame pleural exudativo. Então, já na segunda opção, a gente vê que essa é a opção correta, mas a letra C fala que não é importante dosar o ADA, que é a adenosina deaminase, no líquido pleural. O que significa essa dosagem de ADA? Qual que é a grande função da dosagem de ADA? Uma dosagem elevada de ADA é um indicativo, é um sinal de derrame pleural de tuberculose. Então, o derrame pleural tuberculoso tem como característica uma adenosina deaminase elevada no líquido pleural. Então a gente sabe que a letra C está errada, e aí a letra E fala que o paciente deve ser submetido a uma pleurostomia, uma drenagem de pleura, colocação de um dreno. Nesse caso, a gente só vai fazer quando há sinais de empiema. Existem também alguns critérios de pH que a gente não tem essa informação, mas de qualquer jeito, o tratamento básico do derrame pleural tuberculoso não complicado, como aparentemente é esse, é o tratamento da tuberculose. Então a gente vai fazer o tratamento naquele esquema RIP para tuberculose.